o Alcorão e os ditos do profeta Maomé, que a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com ele, ensinam-nos que o profeta Noé foi um farol de esperança entre os descendentes de Adão, numa época em que o pecado e a ilegalidade tomaram conta A humanidade tinha sido uma comunidade que acreditava na unidade de Deus, mas a confusão e o desvio surgiram. Noé era um homem calmo e paciente que convocou seu povo a retornar à adoração do único Deus verdadeiro. Ele foi um orador excepcional, exortando aqueles ao seu redor a abandonarem a adoração de ídolos e a ouvirem sua advertência sobre um terrível castigo para aqueles que veneravam ídolos e estátuas. Noé narrou histórias sobre os mistérios da vida e as maravilhas do universo. Ele descreveu como o dia, que proporciona luz solar e atividade, segue a noite, que proporciona frescor e descanso. Ele falou de Deus, o divino Criador, que possuía o céu e a terra, e destacou a amplitude e a beleza da terra. Noé explicou que a criação do mundo foi para o bem-estar da humanidade, mas esse homem também tinha a obrigação de entender isso e direcionar sua adoração a Deus, e não a falsas divindades. Quando Noé começou a falar do castigo que aguardava os idólatras, seu povo ficou ressentido e irado. O profeta Maomé nos informou que houve 10 gerações entre os profetas Adão e Noé. Sabemos que este foi um período de tempo muito longo, já que o próprio Noé viveu mais de um século, e as pessoas antes viveram ainda mais. Naqueles anos, entre Adão e Noé, houve gerações de pessoas que se lembraram das leis ensinadas por Adão e adoraram a Deus corretamente. Os anos passaram e o povo esqueceu. Às vezes, os homens justos entre eles lembravam ao povo suas obrigações para com Deus. À medida que o tempo passava, os homens justos começaram a morrer, e Satanás veio sussurrando para as pessoas que os admiravam, colocando pensamentos em suas mentes, à sua maneira astuta. Satanás inspirou as pessoas boas a fazerem estátuas dos homens justos. Dessa forma, disse Satanás, eles se lembrariam dos justos e, assim, se lembrariam de adorar a Deus. As pessoas boas construíram estátuas em seus locais de reunião e em suas casas. E Satanás as deixou em paz até que todos esqueceram a razão pela qual as estátuas existiam. Muitos anos depois, o tortuoso Satanás apareceu novamente entre o povo, desta vez sugerindo que adorassem os ídolos diretamente. Uma narração autêntica do profeta Maomé resume o início da idolatria da seguinte maneira: os nomes dos ídolos anteriormente pertenciam a alguns homens piedosos do povo de Noé, e quando eles morreram, Satanás inspirou seu povo a preparar e colocar ídolos nos lugares onde costumavam sentar-se, e a chamar esses ídolos pelos seus nomes. O povo fez isso, mas os ídolos não foram adorados até que as pessoas que os iniciaram morressem, e a origem dos ídolos se tornasse obscura. Quando então as pessoas começaram a adorá-los. Adorar qualquer coisa que não seja Deus tem consequências graves, a menor das quais é a falta de liberdade, pois Satanás escraviza o homem, destrói a sua mente e torna-o incapaz de distinguir entre o certo e o errado. Quando Noé alertou seu povo sobre o tormento que os aguardava, se não desistissem de sua idolatria, seu aviso caiu principalmente em ouvidos surdos. Noé explicou o engano de Satanás, mas seu povo se afastou e recusou-se a ouvir. Noé os avisou dia e noite. Ele anunciou sua mensagem em público e falou calmamente com as pessoas em particular. No entanto, todos, exceto alguns, negaram. Noé clamou a Deus. Ele disse: ó meu Senhor, na verdade, tenho chamado o meu povo noite e dia, secreta e abertamente, para aceitar a doutrina do monoteísmo islâmico. Mas todo o meu chamado não acrescentou nada além de sua fuga da verdade. Na verdade, cada vez que eu os clamava para que tu os perdoasses, eles enfiavam os dedos nos ouvidos, cobriam-se com suas vestes, e persistiam em sua recusa e engrandeciam-se em orgulho. Aqueles que responderam ao chamado de Noé foram os mais fracos e pobres do seu povo. Os líderes e aqueles que detinham o poder responderam com arrogância e rejeitaram o apelo. Eles disseram: em verdade, vemos que você está totalmente errado. Noé continuou a apelar ao seu povo, dia após dia e ano após ano. Durante 950 anos ele suportou seus insultos e zombarias. Noé continuou a apelar ao seu povo, e eles foram divididos em 2 grupos.
As suas palavras falavam ao coração dos fracos, pobres e oprimidos, mas as pessoas ricas e influentes desconfiavam dessas palavras, e só conseguiam pensar na possível erosão do seu poder e estatuto. Uma guerra de palavras começou entre Noé e os descrentes. Eles acusaram Noé de não ser nada além de qualquer outro ser humano, de não ser nada especial. Noé concordou com esta observação e disse que, de fato, ele era apenas um ser humano, mas alguém que trouxe um aviso claro. Eu vim até você como um claro aviso de que você não adora ninguém além de Deus. Certamente, temo por você o tormento de um dia doloroso. Os chefes dos descrentes entre o seu povo disseram: vemos você apenas como um homem como nós, nem vemos ninguém seguindo você, exceto o mais mesquinho entre nós, e eles também o seguiram sem pensar. E não vemos em vocês nenhum mérito acima de nós. Na verdade, pensamos que vocês são mentirosos. Noé explicou ao seu povo rebelde que eles receberiam benefícios voltando-se para Deus e implorando seu perdão. Deus lhes concederia chuva, bem como filhos e riquezas. Ele lhes concederia jardins abundantes e rios caudalosos. Contudo, os descrentes rejeitaram suas palavras. Eles se sentiam seguros em sua arrogância e orgulho. Aqueles que estavam contra Noé e seu chamado começaram a negociar com ele. Disseram-lhe que estes dois grupos diversos, os mansos e os pobres, e os ricos e poderosos, não poderiam existir juntos na mesma fé. Embora continuamente insultado e intimidado pelos descrentes, Noé reagiu de maneira gentil. Ele explicou que nunca rejeitaria os crentes humildes e fracos que atenderam ao seu chamado. Essas pessoas, ele lhes informaria, eram convidados de Deus. Noé apelou ao seu povo. Ele tentou argumentar com eles e fazê-los ver a realidade da sua situação. Sem ganho pessoal e com o coração humilde, mas pesado, Noé refutou seus argumentos. Ó meu povo, não lhe peço nenhuma riqueza por isso. Minha recompensa não vem de ninguém além de Deus. Não vou afastar aqueles que acreditaram. Certamente eles vão encontrar o seu Senhor. Mas vejo que vocês são um povo ignorante. Ó meu povo, quem me ajudará contra Deus se eu os expulsar? Você não vai pensar? E não te digo que os tesouros de Deus estão apenas comigo, ou que conheço o invisível. Nem digo que sou um anjo. E não digo que Deus não concederá nenhum bem àqueles a quem seus olhos olham. Deus sabe o que está em seu interior em relação à crença. Nesse caso, eu estaria de fato entre os injustos. As divergências continuaram até que os descrentes ficaram sem argumentos. Eles zombaram de Noé e dos crentes, mas Noé continuou a transmitir a sua mensagem. Finalmente, ele não aguentou mais e voltou-se para Deus com súplicas sinceras. Noé não perdeu a paciência. Ele permaneceu um homem paciente, gentil, mas ele percebeu que os descrentes não fariam nada além de espalhar a corrupção e a descrença por todo o país. Eles enganariam e corromperiam os crentes e deixariam um legado de descrença aos seus filhos. Noé orou a Deus. Ele disse: meu Senhor, não deixe nenhum dos incrédulos na terra. Se você os deixar, eles enganarão seus escravos e não gerarão nada além de descrentes perversos. Então Deus aceitou a oração de Noé. Deus instruiu Noé a construir a arca, e julgou os incrédulos na forma de um dilúvio. E Deus disse para Noé: e construa o navio sob nós os olhos, e com nossa inspiração, e dirija-se a mim, não em nome daqueles que erraram. Eles certamente serão afogados. Noé escolheu um lugar fora da cidade e longe do mar para construir a sua arca. Os descrentes zombavam e riam, fazendo comentários sobre a localização do navio, longe de qualquer fonte de água. Os descrentes não tinham compreensão do poder e da magnificência de Deus, por isso não conseguiam entender. No topo de uma colina, longe do oceano, eles o chamaram de louco e riram alto. O navio começou a tomar forma, e quando foi concluído, Noé esperou pacientemente pela ordem de Deus. Então, um certo dia, quando a água começou a jorrar da terra e cair do céu, Deus instruiu Noé a entrar na arca com sua família e os crentes. Deus também ordenou a Noé que levasse consigo um par macho e fêmea de cada animal, pássaro e inseto. Os incrédulos o observavam incrédulos, perguntando o que ele pretendia fazer com todos os animais. A esposa de Noé não se juntou a ele, pois nunca acreditou na mensagem que Noé estava pregando, nem o seu filho mais velho, que preferiu fugir para uma montanha alta. Os estudiosos do Islã têm opiniões diferentes sobre o número de pessoas na arca, mas a estimativa
mais alta é de 80. Quando os crentes e os animais entraram na arca, a água jorrou de todas as fendas da terra, e a chuva caiu do céu em quantidades nunca vistas antes. Hora após hora o nível das águas subiu, e os mares e rios invadiram a terra. Noé construiu a arca de acordo com as instruções de Deus, com tábuas e pregos, e ela manteve os crentes protegidos do dilúvio da chuva e da água que jorrava da terra. Então o interior da terra moveu-se de maneira incomum, e o fundo dos oceanos subiu em explosões repentinas, causando ondas que inundaram a terra. Essas ondas, grandes como montanhas, submergiram tudo. Eles ergueram a arca, fazendo-a parecer tão frágil quanto uma caixa de fósforo jogada no oceano. Esta construção, feita de madeira, tornou-se um navio de segurança e proteção, pois seus passageiros tinham verdadeira crença e confiança em Deus. Do seu lugar seguro na arca, Noé pode ver um de seus filhos sendo subjugado pela água. Noé gritou para seu filho, implorando-lhe que subisse a bordo da arca e deixasse os incrédulos entregues ao seu destino. O filho, porém, pensava em termos deste mundo, e não com confiança sincera em Deus. Ele respondeu que iria até uma montanha, nunca imaginando que as ondas poderiam engolir uma montanha. Noé implorou ao filho dizendo: nada pode salvá-lo neste dia, exceto a misericórdia de Deus. O filho recusou e se afogou. Por ordem de Deus a chuva parou e a água parou de jorrar de todas as fendas da terra. A calma voltou e o sol começou a brilhar. O dilúvio limpou a terra da idolatria e dos descrentes. Nenhuma única pessoa que não acreditasse em Deus permaneceu na terra. A terra engoliu água e a arca pousou no Monte Judi, que se acredita ser a atual Turquia. Noé libertou os animais, os pássaros e os insetos, e eles se espalharam pela terra. Noé e sua família, os crentes, desembarcaram, e então Noé tocou a cabeça no chão em prostração. Neste ponto, o Alcorão e as narrações do profeta Mohammed deixam a história de Noé. Não sabemos como continuaram seus negócios com seu povo, nem sabemos o que aconteceu com sua família. Tudo o que podemos verificar é que, em seu leito de morte, Noé atraiu seus filhos para perto de si e os convocou a adorarem o único Deus, o Criador e sustentador do universo.